Irmãos amados, nós vamos então, objetivamente, de forma bem sucinta, partilhar com vocês o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Esse texto sintetiza aquilo que ouvimos como testemunho nesta manhã. E como eu sou grato a Deus por participar desse momento, desse gesto de gratidão do pastor Nizam Bahia, da sua família, pelos seus 50 anos de ministério, por esta igreja entender que esta é uma hora tão importante, reconhecer a bondade de Deus e expressar isso. E hoje eu quero tratar de 3 aspectos da excelência do ministério. Então, a igreja toda leia comigo o verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. O contexto aqui, irmãos, é um contexto de despedida do apóstolo Paulo, dos pastores, dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele passara naquela cidade, capital de uma província, a província da Ásia Menor, 3 anos. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade que era centro de idolatria no mundo, porque hospedava o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. E Paulo chega naquela cidade, sem os recursos que nós temos hoje, e em 3 anos a história da cidade muda. A idolatria recua, a feitiçaria entra em colapso, a palavra de Deus prevalece, e Paulo, pela graça de Deus, planta igrejas em toda a província, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. E agora Paulo está saindo dessa cidade rumo a Jerusalém, e ele convida os líderes, os pastores, os presbíteros desta igreja, na cidade portuária de onde embarcaria rumo a Jerusalém. E nessa conversa com esses líderes, ele acentua essa verdade magna da excelência do ministério, dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E eu destaco aqui 3 pontos nesse verso. Primeiro, a vocação. A vocação. A vocação pastoral. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo não era um voluntário. Paulo era um convocado. Alguém chamado e chamado por Jesus. E ministério, amados irmãos, é um altíssimo privilégio, mas não é uma obra voluntária. Ninguém deva se apresentar para ser pastor. Você deve ser chamado para ser pastor. E vocação é um chamado irresistível. São como que algemas invisíveis. Quando Deus chama, você atende. Quando Deus chama, você sabe. Quando Deus chama, as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é um vocacionado. O primeiro livro que li no seminário de Campinas, quando lá cheguei, sobre esta área, foi O Pregador, a Sua Vida e Sua Obra, de John Jowett. E num dos capítulos desse livro ele trata de vocação. Ele diz que tem muitas pessoas que confundem vocação pastoral e pensam que vocação se dá assim. Eu tentei vestibular para medicina, não consegui. Aí achei que não era bem isso, então fiz vestibular para direito, também fracassei. Aí pensei que de verdade devia ser outra área. Fiz para engenharia, levei pau. Tentei ser comerciante, também não deu certo. Tudo que eu ia fazer não dava certo. Aí eu tive uma brilhante ideia. Descobri que Deus estava me chamando para o ministério. Ele diz: isso não é vocação.
Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas e você então só visualiza uma porta de escape, o ministério. Não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas, mas você só enxerga uma porta pela qual deve entrar: o ministério, o chamado irresistível de Deus. É tão importante você entender a grandeza do ministério, a sublimidade do ministério. E o testemunho do senhor hoje, pastor, nos ajuda a refletir sobre a grandeza desse chamado. Pelas minhas andanças por aí, eu tenho visto tantos pastores cujo sonho da vida é ser um vereador. Verdade. Pode ter certeza disso. Eu não vou nem falar nas outras posições, deputado, senador. E não estou com isso deslustrando o privilégio da vida pública. Bendito seja Deus, porque Ele vocaciona pessoas para a vida pública, e esse ministério é digno de honra. Mas alguém que recebeu o sublime chamado para ser pastor, não deva flertar, nem paquerar, nem sonhar, nem desejar outros chamados. Gosto do que Charles Haddon Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convocardes para serdes embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não vos rebaixeis de posto. Já sois embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todo pastor, todo homem de Deus chamado para o ministério precisa ter esse senso da grandeza desse chamado. O ministério que recebi do Senhor Jesus. A minha história é muito parecida com a história do pastor de Sambaía. Fui consagrado no ventre. Só que a minha mãe, como a sua, nunca me disse. E ela, embora analfabeta, era uma mulher sábia, porque se tivesse me dito, talvez eu iria para o seminário, para cumprir o compromisso dela com Deus. Meu desejo de criança, até os 19 anos, era ser político. Pasmem vocês. Eu não perdi um comício por nada. Vocês se lembram que no passado, política acontecia na praça, na rua, no palanque. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. Não ia embora. Exatamente no dia que fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, eu tirei meu título e me filiei no partido. E um dia eu estava conversando com um presbítero, José Scherrer, e disse para ele: depois que eu me tornar um político e fizer direito, que eu queria ser advogado, depois que eu realizar o meu sonho, aí sim eu quero ir para um seminário, me preparar para servir a Deus melhor. E este homem botou o dedo no meu nariz e com a autoridade de Deus disse: você quer dar o resto e a sobra para Deus, e Deus quer você agora, com a sua inteligência, com a sua juventude e com a sua força. E aquela palavra entrou como flecha no meu coração, e eu saí dali 100% seguro de que Deus me chamava naquele momento para ser pastor. Hoje, depois de 36 anos de ministério, entendo que não tem nada mais sublime na vida do que ser pastor. É vocação, é chamado. Mas a segunda coisa que esse texto mostra, irmãos, além da vocação, é abnegação. Ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Se é verdade, e é verdade o que ele disse, não vamos morrer de fome. Aliás, eu trabalhava na Emater, na época, e o meu engenheiro-chefe me chamou na sua sala, ele gostava muito de mim, e disse: você vai ser pastor? Você é louco? Como é que vai ficar a sua família? Como é que você vai sustentar a família? Até porque, irmãos, a referência que eu tinha na minha época de pastor
Era de um obreiro que cuidava de 5 igrejas, que chegava em casa uma vez por mês, ele tinha 2 camisas, uma era remendada, não tinha esse negócio de pastor ter um carro próprio. Era esse padrão de vida que enchia os meus olhos. Então, se é verdade que quando Deus chama, Ele não deixa morrer de fome, também é verdade que não é o luxo, nem o conforto, nem as glórias do ministério que deva nos atrair. O apóstolo Paulo vai afirmar isso: em nada considero a vida para mim mesmo. E ele foi um homem que enfrentou açoites, prisões, naufrágios. Ele foi um homem que foi apedrejado. Por onde passava a tempestade, ia atrás dele, às vezes até na frente dele. Ele foi um homem que encerra as cortinas do ministério, pobre, surrado, cheio de cicatrizes. E ele conclui a sua biografia assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Abnegação. Quando o missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, filho de médico, presbítero, deputado nos Estados Unidos, filho ele caçula, o 9º filho, recebe o chamado de Deus para ser pastor, e entra para o seminário, e termina o seminário de Princeton, onde ele escutava o seu professor, Charles Hodge, pregando sobre missões, e naquele momento o coração dele ardeu para vir para o Brasil, um país de doenças endêmicas avassaladoras na época, de muitas pobrezas e misérias econômicas e sociais, e alguém olha para ele e disse: você é louco, ir para o Brasil? Você não conhece a língua? Tem tantas doenças endêmicas e epidêmicas e pandêmicas, quase diríamos. Você vai deixar sua mãe já idosa? Você vai sofrer consequências tão tristes? E ele respondeu: o lugar mais seguro para um homem estar na vida é no centro da vontade de Deus. Ministério, embora nos traga tantas alegrias e tantas glórias e bênçãos nesta vida, e certamente na vida por vir, porque a salvação é de graça para todos, mas o que deve nos mover é um sentimento de abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O grande esportista londrino Carlos Studd, que tinha fama nacional, um homem que era conhecido na sua nação e amado pela sua nação, um ídolo nacional no mundo esportivo, recebe um chamado de Deus para ser missionário. Ele vai para a Índia, depois ele vai para a África. E alguém não entendendo isso, como alguém pode largar a riqueza, o sucesso, o glamour, a fama, os holofotes, para ser um missionário, ele diz: você vai ser missionário? Isso é um sacrifício grande demais para você fazer? E ele respondeu: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, então não tem sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Abnegação. Mas finalmente, irmãos, esse texto nos apresenta uma terceira verdade. Primeiro é vocação, segundo é abnegação, terceiro é paixão. Ele diz o seguinte: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta é a motivação. É isso que aquece a alma. É isso que faz os olhos brilharem. Não é qualquer outra vantagem na vida,
O único vetor que move o seu coração é testemunhar o evangelho da graça, é pregar esta palavra, é pregar este evangelho, é anunciar esta boa nova de salvação, é ser um embaixador de Deus, é ser um ministro da reconciliação, é ser boca de Deus neste mundo sem rumo e perdido. É levar esta palavra em qualquer circunstância, ou você preso, ou você solto, ou você com saúde, ou você com doente, ou você com dinheiro, ou você sem dinheiro, não importa aqui, não importa ali, não importa acolá, você só tem uma única bandeira que move o seu coração, um único moto que rege a sua vida, é pregar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é testemunhar da graça do Deus eterno que nos salvou. Bendito seja Deus, queridos, porque hoje recebemos aqui um testemunho de vida. E o que eu percebo é que tantas vezes nós pais temos muitos sonhos para os nossos filhos, mas está acabando na nossa geração, no coração dos pais, de ver os filhos sendo levantados por Deus para serem pastores e pregadores. Temos visto, com certa preocupação, muitos que estão indo, mas com o coração dividido. Quando você vai apurar os fatos, parece que não tem senso de chamado. Há pouco tempo, falando numa grande convenção de pastores, com mais de 700 pastores, notei que era uma questão até filosófica, programática, que o jovem não deve ir para um seminário sem antes fazer um curso superior. Precisa primeiro ser engenheiro, ou advogado, ou economista, porque não pode depender da igreja. E aí cria-se a ideia de que ministério vira um bico. E aí o coração não arde mais. E aí não tem mais dependência de Deus. E aí ministério já não é aquilo que inflama a alma, que traz brilho nos olhos. E meus irmãos amados, nós precisamos orar para que Deus levante vocacionados no nosso meio. Para que Deus levante jovens com talento, brilhantes, cheios da inteligência e dos dons naturais, para que sejam revestidos com o dom do Espírito Santo, para serem pregadores, cheios do poder do Espírito Santo. Irmãos, os mourões estão caindo. Há poucos dias, 21 de fevereiro, Deus levou o Dr. Billy Graham. Deus tem levado alguns entre nós, Russell Shedd. E nós não podemos ter um hiato tão longo, irmãos, daqueles que estão indo para aqueles que estão se levantando. Quem sabe, nesta magna assembleia, Deus levante dos nossos filhos aqueles a quem Ele quiser levantar. Quem sabe, ouçamos o desafio do pastor Nissan Bahia, que as mães, que os pais, que os avós comecem a orar para que Deus levante dentro da nossa casa, dos nossos filhos, dos melhores, para que façam a obra de Deus enquanto é tempo. Se nós não ajuntarmos riquezas aqui, certamente ajuntaremos lá. As riquezas daqui, o fogo vai destruir, as riquezas de lá são eternas. Que Deus nos ajude a entender as glórias do ministério, as excelências do ministério, a vocação, a abnegação e a paixão. Que Deus nos abençoe. Amém.